começar então. Bom dia, doutor Fábio. Ah, Obrigada por bom ter dia. essa conversa com a gente aqui no canal do Eu Auditor. Então, eu vou te apresentar primeiro. Eu vou ler um pouquinho do teu currículo porque é muito grande. Então, o doutor Fábio é formado em medicina pela Universidade Federal de Pelotas, meu colega de turma, né? 21 anos de formado temos. Depois ele fez Essas coisas a gente não residência conta, né? residência em hematologia lá no Clínicas de Porto Alegre, né, Fábio? Depois Sim. fez mestrado e doutorado. Está fazendo, né, o doutorado, já fez o mestrado em ciências médicas. É claro que tu atua como médico hematologista mesmo, né? Foi um dos idealizadores lá da clínica de oncologia da Unimed de Brusque. E também tu é professor do curso de medicina da Unifeb, né? E é o idealizador do Clube do Hemograma, que eu achei super legal essa ideia, e da plataforma Estratégia Clínica. E hoje aqui na live a gente vai falar sobre as DUTs que são relacionadas à hematologia, porque hematologia é uma especialidade bem complexa, né? Para quem não é hematologista, eu vejo que até hoje os clínicos têm dificuldade, mesmo pessoas mais experientes, com o hemograma, né, que é um exame tão antigo, tão básico do dia a dia. Veja o sucesso que está sendo o teu clube do hemograma, né? E a gente tem várias DUTs de medicamentos de alto custo e que têm a recorrência relacionadas à hematologia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas diretrizes. Então, a primeira que acho que a gente podia falar é a 54.1, que é a de terapia para anemia relacionada ao uso de antineoplásicos com os estimuladores da eritropoiese. E antes de já te passar a palavra, só queria contextualizar para quem está assistindo, né, que não é auditor, que qualquer um problema. O médico tem dificuldade, às vezes, de identificar, porque essa diretriz, ela diz que o plano de saúde só tem que pagar a eritropoetina para quem tem uma anemia que é relacionada ao uso de antineoplásico, né? E muitas vezes a gente vê até o próprio oncologista pedindo eritropoetina para uma anemia que tu olha e tu vê que é por falta de ferro. Então já começa aí a dificuldade. E a outra coisa é ficar insistindo naquilo que não melhora, né? A pessoa está lá fazendo 2, 3 meses de eritropoetina, continua com hemoglobina abaixo de 10 e, enfim, o oncologista continua prescrevendo. Então, eu queria começar te perguntando que agentes são esses aqui que a diretriz fala, né? Quais que são os estimuladores? A diretriz fala principalmente, a ideia da diretriz, pelo que eu entendo, é falar sobre a eritropoetina, né? Sobre, na verdade, os agentes estimuladores da eritropoiese. No Brasil, a gente vai ter basicamente dois: a eritropoetina, que é a tradicional, mais conhecida, mais utilizada, principalmente pelo contexto de insuficiência renal, e a darbopoetina. Então, principalmente esses dois fatores. E sim, eu acho que isso, a questão do uso do estimulador da eritropoetina, nesse contexto, ele é um pouco complicado. Porque, sem dúvida, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o porquê que essa anemia está ali, né? Essa é a brincadeira que a gente sempre faz lá no Clube do Hemograma, né? Então, primeiro eu tenho que diagnosticar que tipo de anemia eu tenho. Um dos motivos de ter anemia é a quimioterapia, né? A imunossupressão pela quimioterapia. Mas esse não é o único motivo, né? É razoavelmente comum também que se tenha anemias por conta de deficiência de ferro, como você mesmo falou. Então, se eu tenho uma deficiência de ferro, não vai fazer nenhum sentido eu usar a eritropoetina, ela não vai funcionar. Ela só vai funcionar se todos os meus estoques estiverem ok. O ferro estiver ok, vitamina B12 estiver ok, ácido fólico estiver ok, e eu estiver usando quimioterapia. Nesse contexto, aí a partir desse momento vai fazer sentido eu usar essa eritropoetina ou esse agente estimulador. Só que assim, o que acontece? Na maioria das vezes, também é muito mais interessante e prático nesse contexto eu fazer transfusão, tá? Uhum. Mas em alguns contextos eu não posso fazer transfusão. Então, eu acho que o objetivo da diretriz é principalmente para o contexto onde eu não posso fazer transfusão. Então, quando, por exemplo, eu tenho múltiplos anticorpos,
e isso dificulta encontrar o sangue compatível para transfusão, então eventualmente isso vai acontecer, ou, por exemplo, em pacientes que se recusam a receber transfusão por algum motivo, né? Seja testemunho de Jeová ou outro motivo qualquer, e aí é interessante sim eu começar com a eritropoetina assim que eu começo a ter anemia para tentar estimular e manter níveis razoáveis de anemia, vamos dizer assim, ou sem anemia. E quanto tempo que demora? Porque isso é uma coisa bem engraçada que às vezes vem assim, paciente está sangrando ou precisa fazer quimioterapia amanhã e quero começar a eritropoetina. Não vai subir de hoje para amanhã, né? Quanto tempo que Não, demora? a ação da eritropoetina demora pelo menos 5 dias, tá? Então, a grosso modo, demora uma semana para fazer efeito, para que a gente tenha alguma resposta, alguma melhora no hemograma do paciente, vai demorar em torno de uma semana. Então, a gente precisa de um uso mais crônico para que ela realmente faça diferença, né? Então, eu começar para logo em seguida fazer a eritropoetina não vai funcionar. Funciona se eu estiver já usando, né? Ou se eu começar a usar pensando, olha, eu acho que esse paciente não vai recuperar em uma semana. Porque a recuperação em uma semana é o que se espera da quimioterapia, né? Então, se o paciente for recuperar em uma semana, normalmente, em uma semana, duas, normalmente eu nem vou precisar usar. É normal eles fazerem um pouquinho de anemia, e aí daqui a pouquinho, uma semana, ele vai recuperar. Uhum. E a diretriz tem isso, eu queria saber se tu concorda, assim, como hematologista, ela coloca, né, que se depois de 12 semanas de uso a hemoglobina não subir, que não é para insistir. Isso é assim mesmo ou é uma coisa meio exagerada da diretriz? Não, essa é a recomendação entre 12 e 16 semanas, quando a gente usa a eritropoetina, se não funcionar, a gente tem que reavaliar a terapêutica. Ou porque ela efetivamente não está funcionando, ou principalmente porque tem algum outro motivo para essa anemia, né? Então eu vou ter que pesquisar. Daqui a pouco eu deixei passar uma deficiência de ferro. Daqui a pouco eu deixei passar que esse paciente está fazendo uma anemia hemolítica autoimune, por exemplo, né? E não tem nada a ver com a eritropoetina. Então, Ou a própria quando ele não. neoplasia, né? Exatamente. Uma Mas progressão quando de é anemia, neoplasia, né? mas em geral, quando é a anemia da neoplasia, ainda eu tenho uma chance de que a eritropoetina funcione, tá? Então, até certo nível, a eritropoetina pode funcionar quando é por doença crônica, vamos dizer assim, né? Uhum. Quando não é invasão medular da neoplasia, então a eritropoetina se aplicaria, então funcionaria para isso. E qual que é a diferença desses dois tipos de eritropoetina que tu citaste? A gente tem duas grandes diferenças, tá? Ou três, talvez. A terceira é que a eritropoetina se tem muito mais prática, ela é muito mais usada, ela é muito mais conhecida, então talvez os profissionais tenham mais mão para regular a dose, para mexer nessa dose. Outra diferença é a maneira de aplicação. Enquanto a eritropoetina comum eu uso ou todos os dias, ou um dia sim, um dia não, ou eventualmente uma vez por semana. Então, na verdade, os protocolos para uso de eritropoetina no contexto de neoplasia, por exemplo, em geral eles preconizam que se use uma vez por semana, uma dose maior, né, a dose total, uma vez por semana. Já a darbepoetina eu consigo usar a cada 2 semanas ou eventualmente a cada 3 semanas. Então, é muito mais confortável para o paciente. E a última diferença, que não é negligenciável, obviamente, é o preço. A darbepoetina é Isso que eu mais ia cara. falar. Uhum. Agora, não, nem sempre. Eventualmente, dependendo da negociação do convênio, se eu somar a dose total mensal, eventualmente ela sai mais ou menos o mesmo preço. Uhum. Só que com o mesmo preço, obviamente é mais interessante que o paciente venha menos vezes à clínica. Uhum. Ele é mais confortável para ele, melhora a qualidade de vida dele e eu reduzo o custo da clínica também, por conta do profissional, do armazenamento e tudo mais. Então, se ela for mais ou menos o mesmo preço, em geral, é mais interessante usar a darbepoetina. Se ela for mais cara, obviamente não faz diferença, o resultado final é o mesmo, é só uma questão de comodidade. Mas porque ela, tu não consegue, porque a eritropoetina consegue fazer em casa, né? Ela não? Consegue, não, as duas conseguem fazer As em casa, duas, em geral, né? consegue fazer em casa, Sim, às vezes né? tem os O que pacientes que gostam de fazer na clínica. é isso quer dizer, em geral, alguns pacientes gostam de fazer nas clínicas e algumas clínicas privadas, elas tendem a não liberar a medicação para casa. Elas tendem a chamar o paciente para fazer
porque é uma oportunidade de revisar como é que o paciente está, como é que está andando, se tem alguma dúvida, se tem efeito colateral e tudo mais. E ter certeza que a medicação está sendo aplicada, porque a gente está falando de medicações, em geral, que tem um custo razoável, então se sente mais seguro se o paciente vai até a clínica para aplicar. Isso é diferente do contexto do SUS, né? Porque, como em geral o SUS não tem perna para absorver todo mundo, então é mais prático liberar para fazer em casa. E aí não tem discussão quanto a isso. Na verdade, mas como é uma indicação subcutânea, então em princípio não tem muito problema para uma situação ou outra. Nesse contexto, a gente não tem acesso, né, à eritropoetina no SUS, só tem eritropoetina para insuficiência renal. Então, a gente só tem filgrastim como estimulador, né, no SUS. Não tem uma PAC para eritropoetina. Então, nem usa. Agora para eritropoetina tem para mielodisplasia. Tá? Que até pouco tempo atrás era mais complicado, podia colocar como uma PAC, mas era uma coisa um pouco controversa. Agora tem LME, tá? Então a eritropoetina pode entrar como LME. Legal, para mielodisplasia. Sim. Legal. Tá, então acho que dessa diretriz ficou bem explicado. Depois tem uma outra, que é a 158, que é sobre terapia medicamentosa injetável ambulatorial. E por que é assim separado, né? Porque, na verdade, como regra básica, os convênios têm que pagar. Quando o paciente está internado, tem que pagar tudo, né? Desde que seja com a indicação da bula, então oral, subcutâneo, venoso. E ambulatorial, aí são as exceções. Então, para medicamentos ambulatoriais existem diretrizes. E essa diretriz, ela até é relativamente nova. Eu acho que é uma briga antiga, por isso que ela acabou sendo incorporada, né? E nela entra alguns antifúngicos e a eritropoetina. Então, ela fala que é para tratamento de primeira linha de pacientes adultos com síndrome mielodisplásica de baixo risco, com anemia sintomática. Então, tem que ter uma hemoglobina menor ou igual a 10 e antes da dependência transfusional estabelecida. E aí eu queria que tu começasse até explicando que nessa aqui ele já fala em alfa-epoetina e na outra estimuladores, né, das colônias, da colônia. Mas é a mesma coisa, né, Fábio? Explica um pouquinho pra gente. É para ser a mesma coisa, tá? Então, a ação delas ou a efetividade delas nas diversas situações, a gente entende que é a mesma, tá? Que não faz diferença. Eu acho que foi uma questão de redação só, né? Ou, eventualmente, para tentar segurar o custo. Mas, no contexto, seja do sistema privado ou do SUS, se eu tiver um custo semelhante, é independente. A efetividade das duas medicações é igual, então não tem muita diferença quanto a isso. Essa diretriz é uma briga, como se dissesse, bastante antiga. Por quê? Porque, eventualmente, o que acontece? Existia a diretriz para que eu usasse eritropoetina no contexto de quimioterapia. Mas os pacientes com mielodisplasia, eventualmente, eles não estão fazendo quimioterapia e eles têm uma anemia refratária. E aí, quando se solicitava para o convênio eritropoetina, a resposta era: eritropoetina não é quimioterápico. O que de fato é verdade. Né? Aí dizia, e a diretriz fala em uso de quimioterapia. Tu não está usando quimioterapia, a anemia não é por causa da quimioterapia, é da mielodisplasia, então não está liberado. O que eventualmente causava problema, porque fazia com que o único tratamento disponível fosse o uso de hipometilante. O hipometilante, na verdade, que é a azitidina ou a decitabina, como regra geral, a gente costuma indicar para mielodisplasia de elevado risco ou de risco intermediário. Né? Pela classificação, seria intermediário, alto ou muito alto. Para baixo risco, a gente tende a não usá-la. Só que, eventualmente, a gente ficava sem opções. Né? O paciente tem bastante anemia, eu tenho que fazer alguma coisa, então o que eu tenho disponível pelo contexto de liberação do plano de saúde, de acesso, é a azitidina. Então eu acabava fazendo isso, e que é muito mais caro, no final das contas, do que a eritropoetina. Quando começou a surgir uma nova medicação, que é o luspatercept, que é o Reblozyl, ele possui, lá no início, quando ele surgiu, uma das recomendações era que tivesse que usar eritropoetina antes de usar ele para mielodisplasia. E aí criou um imbróglio que não tinha como ser resolvido. Porque como eu vou usar a eritropoetina se ela não está liberada, mas a outra medicação eu só posso usar se eu tiver usado a eritropoetina. Então, acabou-se em algum momento vendo que não tinha saída e que realmente tinha que se criar uma resolução específica para a liberação de eritropoetina
nesse contexto de mielodisplasia, que sim tem indicação, uma indicação bem clássica, que seria para as mielodisplasias de baixo risco, ou não de risco intermediário e risco elevado, né? Então seria para baixo risco ou muito baixo risco quando existe anemia, né? Lembrando que anemias leves, ou seja, com uma hemoglobina até 10 de hemoglobina, por definição é uma anemia assintomática. Então eu não preciso fazer um tratamento específico para isso, né? Não é normal, eu tenho que entender por quê, mas isso não traz prejuízo ao paciente, a ideia é essa. Aí quando essa hemoglobina reduz de 10, aí eventualmente eu posso ter alguns prejuízos e sintomas, e por isso eu tenho que começar. É interessante que eu comece a tratar esse paciente. E isso é uma dificuldade também até nesse conceito, né, de síndrome mielodisplásica, doença mieloproliferativa, mielodisplasia, tudo a mesma coisa, não é? Fala de um jeito resumido, assim, para o clínico, para o auditor. Porque tem esse nome, mas é uma doença maligna, né? Exatamente. Então, inclusive, isso existe um movimento na Organização Mundial de Saúde que classifica as doenças, nas classificações das doenças, e em cada vez mais colocar isso, deixar claro que isso é uma doença neoplásica. Tá? Então, sim, mielodisplasia é uma doença neoplásica, assim como as outras doenças mieloproliferativas. Né? Tanto que na última classificação passou a se chamar de neoplasias mieloproliferativas, em vez de doenças mieloproliferativas, justamente para deixar claro isso, que é uma neoplasia. Uhum. Né? Então a gente tem um grande grupo de doenças, que são as neoplasias mieloproliferativas. Dentre as neoplasias mieloproliferativas, a gente vai ter Filadélfia positivo, Filadélfia negativo, as que são JAK2 positivo, e a gente tem as doenças mieloproliferativas que têm displasia. E aí eu vou chamar de mielodisplasia ou de síndrome mielodisplásica. Então é um grupo que é hiperproliferativo, ou seja, quando eu olhar a medula óssea eu vou ter muita célula, associado a essa muita quantidade de celularidade, eu vou ter displasia, ou seja, alterações na morfologia da célula. Uhum. Sabe que algumas vezes eu já vi negativas erradas, que é uma coisa muito... Eu acho que é a pior coisa que um auditor pode fazer, né? É tu negar errado, por não ter cobertura, ou enfim, por uma coisa técnica. Argumentando isso, porque chama síndrome, daí não é uma neoplasia, né? É uma neoplasia, né? Acho que isso sempre também tem que deixar bem claro. E a outra coisa que ele fala da dependência, antes que a dependência transfusional esteja estabelecida, né? O que é isso? Por que isso acontece na mielodisplasia? Depois que, então, o paciente fica dependente, não tem mais volta, a eritropoetina não vai funcionar mais? Bom, a dependência transfusional é uma questão que alguns pacientes acabam desenvolvendo, seja por mielodisplasia, seja por outras neoplasias hematológicas ou outras doenças, que é, na verdade, a necessidade de transfusão de tempos em tempos. Né? Em geral, a gente vai chamar de dependência transfusional quando ele faz em torno de uma transfusão por mês, mas, eventualmente, alguns pacientes podem precisar fazer uma transfusão por semana, dependendo de quanto eu faço de transfusão. Às vezes, eu tenho que fazer uma transfusão por semana nesses pacientes. Por quê? Porque eu não tenho uma produção adequada da medula óssea. Por quê? Porque ela está tomada de doença, então ela não consegue produzir e eu tenho que usar o sangue de forma exógena. Eventualmente a gente consegue reverter isso com algum tratamento, eventualmente não. Essa parte que ela deve ser instituída antes da dependência transfusional, eu não sei se eu concordo muito. Obviamente, a resposta melhor é antes da dependência transfusional, mas um dos motivos de eu usar a terapêutica é justamente eu reduzir ou eu evitar a dependência transfusional. Então, eu posso fazer, eventualmente, com que esse paciente reduza a sua dependência transfusional. Eu posso fazer com que esse paciente que transfunde a cada 2 semanas passe a transfundir a cada 4 semanas, por exemplo. Então, eu posso ter uma resposta parcial também com a aplicação da eritropoetina. O que chama atenção sempre é que quando eu tenho uma dependência transfusional, eventualmente eu já não vou mais estar falando de uma mielodisplasia de baixo risco. Eventualmente eu estou falando de uma neoplasia, uma mielodisplasia de risco intermediário ou risco elevado. E aí isso já implica em que eu tenha que usar uma outra terapêutica como hipometilante para essa doença. E agora, o que é risco baixo, intermediário e elevado? Né? Ou como a gente sabe isso?
Na verdade, isso é um cálculo, existe uma calculadora para isso, né? Existe, inclusive, isso tem se der um Google, vocês vão achar, tá? Tem nas associações oficiais, tem calculadora, nas páginas de mielodisplasia internacional, nas fundações de mielodisplasia, então isso tudo tem disponível. Na verdade, a gente classifica isso pelo IPSS-R, né, ou IPSS, né, mas em geral a gente usa o IPSS-R, que a gente vai usar diversos dados, desde dados do hemograma, né, anemia, leucócitos, enfim, plaquetas, mas também alterações provenientes do exame de medula óssea, como quantidade de blastos, como o cariótipo, né, a citogenética. Então eu preciso de todos esses dados. Para que eu tenha diagnóstico de mielodisplasia, isso só é possível através do exame de medula óssea. Começa por aí. E esse exame de medula óssea é importante para que eu tenha dados suficiente para que eu possa calcular o IPSS-R, que é o que vai me dizer se essa mielodisplasia é de baixo risco, ou de risco intermediário, ou de risco elevado, ou de risco muito elevado. Essa era uma outra pergunta, né? Os exames que comprovam a mielodisplasia. Então, a biópsia de medula é essencial, né? É Às vezes essencial, não tem como se fazer pedido sem isso. só com hemograma, dizendo que não tem biópsia, é só o hemograma. Não, né? Sempre tem que fazer a biópsia de medula. Sempre tem que fazer. A gente chama de biópsia de medula, mas na verdade, o que precisa é o mielograma, né? Que é o mielograma, né? No mielograma é que eu vou ver a quantidade de blastos. Através do mielograma eu vou coletar material para que eu faça o estudo citogenético, o cariótipo, que entra lá no IPSS-R. Então, se eu não tiver ele, eu vou ter que colocar que é um cariótipo normal, né? Assumir que é um cariótipo normal, mas eu não tenho esse dado, porque eventualmente eu posso encontrar alguma outra alteração, né? Nesse contexto, eventualmente, a biópsia é interessante, é importante, tá? Eu normalmente sempre faço as duas, mas alguns colegas fazem só o mielograma, tá adequado, e se eu tiver problema no mielograma, eu faço a biópsia. Por quê? É um ponto importante para o diagnóstico da mielodisplasia a quantidade de células que eu tenho, né? Se eu tenho uma medula óssea hipercelular ou não. Então, isso é bem importante. Eventualmente, o mielograma, quando a gente executa ele pode sair diluído e não me dar essa informação, ou essa informação não ser correta. E aí, o que vai me dar a informação correta da quantidade de células é a biópsia. Porque no mielograma eu vou aspirar, eu vou puxar um pouco de medula óssea. Então, eventualmente, pode vir sangue periférico também e diluir essa amostra. Agora, na biópsia, não. Então, quando eu tiro o fragmento do osso, né? Aí eu vou ver quanto de célula eu tenho ali. Aí é inquestionável. Então, eventualmente, no mielograma, se ele vier hipercelular, está resolvido. Agora, se ele não vier hipercelular, aí a biópsia é mais interessante. Por outro lado, as alterações morfológicas que vão me dizer que tem displasia, elas são melhores vistas no mielograma do que na biópsia. Então, em geral, a gente precisa fazer os dois. Pode-se tentar um, mas eventualmente pode não dar certo, e aí eu tenho que fazer todo o procedimento de novo para fazer só a biópsia. Então, é mais interessante a gente já fazer os dois juntos. Perfeito. E a última coisa sobre essa diretriz, o que eu particularmente acho mais difícil, é o quanto de HB, né, a gente quer. Porque a gente vê gente, assim, o paciente já está com 13 de hemoglobina e continua pedindo ali a eritropoetina. Enfim, na verdade, isso é um uso crônico, mas não pode parar um pouco, espera descer, como que funciona na prática? Na verdade, a ideia é que esse manejo seja parecido com o manejo que a gente tem para insuficiência renal, né? Então, o objetivo final é que eu tenha uma hemoglobina acima de 10. É isso que eu quero, né? Chegou em 10, eu começo a reduzir a dose. Eu não preciso parar, eu posso reduzir a dose, usar uma dose menor, né? E aí eu vou acertando essa dose, porque a dose não é igual para todo mundo. Então, não é interessante eu ter hemoglobinas acima de 10. Então, chega acima de 10, eu começo a reduzir a dose. As diretrizes, em geral, falam que eu não devo ter hemoglobina acima de 12, hemoglobina acima de 12. Por quê? Porque, potencialmente, isso pode aumentar o risco trombótico dos pacientes, tá? Potencialmente, a gente tem poucos estudos que possam comprovar realmente isso, mas se acredita que uma hemoglobina acima de 12, no contexto de uso de eritropoetina, pode aumentar o risco trombótico. Então, o alvo é não ter
anemia moderada. Por quê? Porque a anemia moderada é o que eu tenho sintomas. Então, o alvo é jogar a hemoglobina para cima de 10. À medida que eu consigo uma hemoglobina acima de 10, eu atingi meu objetivo, eu posso começar a reduzir e usar a menor dose possível de eritropoetina para que eu tenha esse objetivo, hemoglobina acima de 10. Então, a ideia é essa. Perfeito. É interessante também que, eventualmente, a dose de eritropoetina pode ser um pouquinho diferente do que as pessoas estão acostumadas, porque, em geral, todo mundo pensa na dose de eritropoetina que se usa para insuficiência renal no SUS. Ou seja, 4.000 3 vezes por semana. Né? Então, essa é uma dose mais ou menos padrão que está internalizada na cabeça da gente, que é o que tem que usar. Mas na mielodisplasia, a rigor mesmo na insuficiência renal, né, a gente pode usar doses diferentes. Né? Então, para mielodisplasia se recomenda uma dose de 40 a 60 mil unidades por semana. Então, eu vou usar uma vez por semana e eu vou seguir com essa dose usando uma vez por semana e eu vou regular nesse contexto de 40 a 60. Então, se com 40 não tiver o resultado de manter acima de 10 de hemoglobina, com pelo menos uma ou duas semanas de uso, eu vou pensar em aumentar. Se eu já tiver atingido esse objetivo, eu posso começar a reduzir essa dose. Tá? Acho que essa coisa da hemoglobina, né, para quem não está acostumado com paciente que tem doenças assim, parece que dá uma agonia ali ver, né? A gente aprende na faculdade, tem que ter 12, tem que ter 12. Mas a gente que trata onco tá acostumado, né? Tu vê o paciente meses e meses e meses com 9 de hemoglobina normal, sem absolutamente nenhum sintoma, né, Fábio? Então, imagino que na mielodisplasia seja assim também. Exatamente, né? Então, porque na verdade, o que a gente tem? Aquela coisa lá do início da faculdade, que a gente aprende lá da curva de dissociação de hemoglobina, né? Então, na verdade, a curva de dissociação de hemoglobina, ela é capaz de compensar a entrega de oxigênio. E isso faz com que a gente não sinta anemias leves. Então, esse é o motivo de uma hemoglobina de 10 ela não ser sintomática para ninguém. Em nenhum contexto faz diferença eu ter uma hemoglobina de 12 quando comparada com uma hemoglobina de 10, por exemplo. Então, por quê? Porque isso é integralmente compensado pela dissociação da hemoglobina. Depois disso, começam a entrar outros mecanismos de compensação. Aí, por exemplo, débito cardíaco e tudo mais. Né? Então, aí vai depender um pouquinho do contexto de cada paciente e de quanto tempo ele está com essa anemia. Mas, assim, não existe nenhum benefício para nenhuma situação eu manter hemoglobina maior do que 10. Então, uma hemoglobina de 9, a maioria das vezes está ok. Né? Como tu disseste, é interessante lembrar que esses pacientes têm uma anemia de forma crônica. É diferente uma anemia que se instala lentamente de forma crônica de um paciente que tem uma hemorragia digestiva, por exemplo. Então, certamente, o paciente com anemia de forma crônica, ele tem menos sintomas, porque ele tem só anemia. O paciente da hemorragia, ele tem depressão de volume também. Então, isso faz diferença. Perfeito. Tá? E embora o objetivo seja 10 de hemoglobina, eventualmente, esse paciente ele não vai atingir o objetivo de 10, mas ele pode sair, por exemplo, de uma hemoglobina de 7 para uma hemoglobina de 9 e ficar sem sintomas com uma hemoglobina de 9, ou reduzir muito os sintomas desse paciente. Um paciente com hemoglobina de 9, muito provavelmente eu não vou transfundir. Então eu não cheguei no objetivo de 10 que eu queria, mas eu melhorei esse paciente. Né? Eventualmente eu saio de uma hemoglobina de 6 e vou para uma hemoglobina de 8, e eu consigo parar de transfundir esse paciente. Então, isso já é interessante. Isso é uma resposta. Então, a ideia é que em 12 a 16 semanas, se não melhorou, eu entendo que não está funcionando, mas para que eu entenda que funcionou, eu preciso ter um incremento na hemoglobina, eu preciso fazer com que esse paciente se torne menos sintomático. Isso já é uma consideração de que funcionou. Eu posso ter uma resposta parcial, né? Não preciso necessariamente ter uma resposta total. Perfeito. Então tá, então acho que encerramos essa diretriz, que para mim eu acho a mais difícil, e o que mais é difícil é essa questão aí de quando parar, se para, se diminui, e esse target aí da hemoglobina. E hoje em dia, então, implica em que, se eu entendo que a eritropoetina não funcionou em um paciente de baixo risco, existe uma segunda droga agora, que é o Spater-7, que é o Reblozyl. Então, o fato de eu dizer que a eritropoetina não funcionou e meu paciente ainda é baixo risco, diretamente
implica em que eu vou passar para a próxima droga, que é a segunda linha, que é o Reblozyl, que eu posso usar também em primeira linha. Em algumas situações ele está em bula para uso em primeira linha, com anemia com sideroblastos em anel, se eu não me engano. Por isso que a diretriz fala, né, no começo ali, ela diz em primeira linha, né, porque existem outras linhas. Isso. Agora existe essa outra linha e que obviamente, como toda segunda linha, ela é mais dispendiosa. Então, vale a pena a gente insistir um pouquinho na eritropoetina para ver se funciona, mas não muito, né? Todo tratamento, quando é usado de forma inadequada ou sem funcionar, ele acaba sendo caro, independente do valor. E o tratamento que funciona, ele não é tão caro. Então, se não está funcionando, eu tenho que trocar mesmo que o outro esteja mais caro. Ele é mais barato usar se ele for de forma efetiva, quando comparado com o tratamento que não está funcionando. Lembrando que nenhuma dessas, que a mielodisplasia é uma doença considerada pré-leucêmica. Então, o objetivo do IPSS-R é verificar o risco da doença em intermediário, elevado, com relação ao risco de transformação para leucemia. Então, esse risco é para transformação de leucemia. Nem a eritropoetina, nem a nova droga reduzem esse risco. Só o que vai reduzir o risco é o agente hipometilante. Esse, normalmente, a gente só usa para riscos intermediários a elevados, embora ele possa ser indicado, sim, para risco baixo. Não está errado, mas não é uma prática comum, vamos dizer assim. Perfeito. Ainda dentro dessa diretriz aqui, a 158, daí o último ponto que eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente é sobre a carboximaltose férrica. Isso também era uma negativa bem comum, né? Só que antes de existir ela, existia só o Noripurum, né? E isso as pessoas continuam, até o auditor continua confundindo. Então, a carboximaltose é o Ferrinject, né? E o Noripurum é outro medicamento. E o Noripurum continua não tendo cobertura. Então, a ADUT fala assim, que é para o tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro, intolerância ou contraindicação aos sais orais de ferro. Então, acho que primeiro fala bem rápido assim, para a gente qual que é a diferença das duas drogas, do Ferrinject e do Noripurum. Existe uma terceira droga no comércio no Brasil, tá? Que é a derisomaltose, que é o Monofer, que é equivalente ao Ferinject. Então, são primos, vamos dizer assim. Tá? Mas ele, por algum motivo, não entrou na diretriz, eventualmente em um contexto de gestão, não necessariamente de auditoria, mas de gestão, pode ser avaliado a possibilidade de usar o Monofer em vez do Ferinject, tá? Ou discutido com o médico assistente. Não existe, teoricamente, diferença entre eles. Tá? Até hoje, nunca se detectou grandes diferenças entre o uso do que seria o Noripurum, né, do Ferinject ou do Monofer, né? Porque, no final das contas, se entende que o resultado final é o mesmo. O que muda, então, entre as duas drogas? A maneira de aplicar. E aí a gente vai entrar na questão de comodidade e velocidade de resposta. Por quê? Enquanto no Noripurum eu faço doses razoavelmente pequenas, eu não consigo fazer doses muito mais altas, dificilmente eu consigo fazer doses acima de 300 miligramas, ou seja, 3 ampolas por dia, ou ao menos não é a recomendação que eu faça doses maiores do que 3 ampolas por dia. Nessas outras drogas novas, eu consigo fazer até 1 grama, até 1000 miligramas, ou seja, o equivalente a 10 ampolas de Noripurum em um único dia, em uma única aplicação. Então é muito mais interessante, é muito mais fácil, muito mais rápido eu fazer essa, do que eu ficar todos os dias, ou um dia sim, um dia não, fazendo aplicação de Noripurum, ou uma vez por semana fazendo aplicação de Noripurum. É mais interessante eu usar essas outras drogas, até porque essas outras drogas, elas também podem ser feitas em voos. Então eu não preciso fazer diluição, então é muito mais rápido e muito mais prático fazer. Melhor para a clínica, melhor para o paciente, em questão de agilidade. Agora, é uma droga muito mais cara que o Noripurum, desproporcionalmente mais cara que o Noripurum. E aí tem que se pesar essa questão da comodidade ou não. E por conta disso, do valor, provavelmente as operadoras se deram conta, à medida que entrou essa DUT, que elas podem oferecer o Noripurum. Né? Então, se
Se eu fizer o Nori por um, que é muito mais barato, eu não vou precisar lançar mão do Ferinject. Então, talvez tenha sido essa a ideia, e que, de fato, é adequada. Né? Não, mas o que tem que se pensar... O Nori por um continua sem. O que tem cobertura Sim, hoje é o Ferrinject, isso aí. As que exatamente, mas liberam, algumas operadoras, pensando liberam, nisso, exato. elas começam a liberar um Nori por um, por quê? Porque é mais barato elas liberarem o Nori por um, e aí o médico assistente não vai solicitar o outro, que é muito mais caro. Isso. Tá? Então, assim, é uma jogada administrativa, isso, né? Isso. Gerencial, não de auditoria. A auditoria, em teoria, como tu disseste, o que está na diretriz é a medicação mais cara, é o Ferinject. Mas, gerencialmente, algumas operadoras começaram a fazer isso. Liberar, então, é melhor eu cobrir um Nori por um, porque senão vai circular direto do ferro oral pro Ferinject. Isso. E aí isso vai sair mais caro para mim. Né? Talvez saia mais caro, talvez não. Porque, mais uma vez, levando-se em consideração o tempo de aplicação, então, taxas de aplicação, uso da enfermagem, uso da clínica, às vezes, a frequência, às vezes, isso não sai tão mais barato assim. Então, há de se pensar sobre isso também, né? E, às vezes, pesar a satisfação do paciente com relação a isso. Sem dúvida, é muito mais fácil para o paciente fazer uma aplicação de 1 grama do que fazer 5 aplicações, 10 aplicações, que fica 1 hora na clínica para terminar essa aplicação. Né? Olha só, o João aqui está perguntando se em relação às reações adversas, o Ferrinject é mais seguro que o Nori por um, porque a gente vê mesmo, né, bastante reação à infusão de ferro. O que acontece? Né? Hoje em dia, as formulações novas de ferro, mesmo o Nori por um, que não é tão nova assim, é muito raro reações, falando-se em reações anafiláticas, por exemplo. Né? Então, isso é muito raro, assim como o Ferinject é muito raro acontecer. Pode acontecer? Pode, mas não é algo que seja frequente. Tá? Tanto que não é uma recomendação formal, por exemplo, se fazer teste para ver se vai ter reação alérgica e tudo mais. Agora, o Nori por um, ele tem uma reação razoavelmente frequente que está relacionada com a velocidade de infusão. Os pacientes podem ter mal-estar, hipotensão, náuseas, vômitos, mal-estar geral, pela velocidade de infusão. Então, se eu faço uma velocidade de infusão muito rápida no Nori por um, eu vou ter esses resultados. No Ferinject já é muito mais difícil acontecer, até porque ele já é preconizado que seja feito em bolos. Né? Então, eu não tenho esse tipo de reação. Mas isso seria a principal diferença. É muito raro reação alérgica em qualquer uma das duas medicações. São drogas bastante seguras. O que eu acho mais difícil dessa diretriz, e aí a gente como auditor tem que acabar fazendo o médico escrever isso, né? Porque tu não tem como dosar, porque ela diz que é para quem tem intolerância, né, aos sais de ferro. E a gente sabe assim que no dia a dia é bem comum o médico já sair prescrevendo e nunca nem tentou tomar, né, um ferro oral. Então, é tão comum assim, o que é ter intolerância ao ferro oral? Bom, é muito frequente para efeitos gastrointestinais. Né? Então, é muito frequente, algumas séries falam até em 40%, 50% de para efeitos gastrointestinais. Então, que pode ser dor epigástrica, pode ser náuseas, vômitos, diarreia, constipação. Claro que isso vai ser um pouquinho, o para efeito talvez seja um pouquinho diferente da intolerância. Né? Agora, isso é a quantificação do paciente, a percepção do paciente e do médico. Então, se ele descrever que tem intolerância, é uma coisa difícil de se questionar, né? Dizer que sim ou que não, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que os efeitos, os para-efeitos são muito, muito frequentes, tá? Assim como a comodidade para se aplicar, para se fazer a medicação. Hoje em dia, na prática, no consultório, a maioria dos pacientes prefere fazer a medicação injetável, seja o Nori por um, seja o Ferinject ou o Monofer, em contrapartida de fazer reposição oral, porque ela é muito mais rápida, né? Então, em uma reposição que eu resolvo eventualmente endovenoso em uma aplicação, eu tenho que fazer 4 meses de reposição oral para compensar. Então, muitas vezes os pacientes preferem isso. Agora, a diretriz é bem clara, que isso é coberto
pelo plano de saúde quando houve intolerância. Então, eventualmente, isso pode ser a preferência do paciente, mas isso não implica em que o plano de saúde tenha que pagar. Se é a preferência do paciente fazer injetável, não está errado, a preferência pode ser do paciente e do médico, mas isso não implica em que necessariamente o plano de saúde tem que pagar, ele tem que pagar quando existe intolerância, e aí intolerância para efeito é aquela gray zone, então talvez a gente não vai saber, talvez tenha que se considerar só como intolerância. Sim. Mas eu acho que talvez até a maior dificuldade seja com relação ao entendimento que em algumas situações eu não devo ou não vai funcionar eu usar o ferro oral. E aí eu já tenho que passar diretamente para o ferro injetável. Como, por exemplo, quando eu tenho algum tipo de doença crônica ou algum tipo de inflamação. Então a gente sabe que não vai funcionar. Assim como em quem tem insuficiência renal. Então, quem tem insuficiência renal, não adianta ficar fazendo reposição de ferro oral. A absorção é muito baixa para qualquer tipo de inflamação, né? Por conta daquele contexto lá, em toda inflamação, eu tenho uma geração maior de hepcidina no fígado, a hepcidina vai inibir a ferroportina, que não vai deixar absorver no intestino. Então, hoje, isso é bem comprovado, isso é bem documentado, que qualquer tipo de inflamação, eu reduzo muito a absorção de ferro intestinal. Reduzindo essa absorção não faz sentido eu repor oral, né? Então, aí eu já tenho que passar para alguma das modalidades injetáveis, porque aí passa a ser muito mais efetivo. Assim como, por exemplo, em quem tem cirurgia bariátrica, né? Pode funcionar a reposição oral? Pode funcionar a reposição oral? Pode funcionar. Mas a grande chance, estatisticamente, provavelmente não vai funcionar. Então, é adequado que eu já pule a reposição oral diretamente para a reposição parenteral no contexto desses pacientes. E é muito frequente deficiência de ferro, como deficiência de vitamina B12 após cirurgias bariátricas. Né? Então, nesse contexto, vale mais a pena eu repor, eu vou ser muito mais assertivo se eu repuser endovenoso do que se eu repuser oral nesses pacientes. Eu sinto que o principal pedido é para paciente pós-bariátrica. E aí eu tinha até deixado, que tu já respondeu, né? Tinha deixado separado essa pergunta, né? Que se o pós-bariátrica nunca consegue usar ferro oral. Então é isso, né? Ele até consegue, mas provavelmente não vai funcionar, né? Porque tá com a absorção diminuída. Perfeito. Assim como não é uma prática aconselhável, vamos dizer assim, deixar o paciente com reposição cronicamente. O ideal é que eu revise quando ele realmente precise e aí eu faço a reposição. Né? É muito frequente com cirurgia bariátrica deixar a reposição de vitamina B12 contínua, né, para os pacientes, e alguns médicos deixam reposição de ferro contínua. A reposição de ferro não é tão recomendada, o ideal é que eu me guie através dos exames laboratoriais para ver quando realmente esse paciente pode ou precisa fazer reposição de ferro ou não. Lembrando que eu tenho problema se eu fizer uma intoxicação de ferro para esse paciente. Né? Então, diferente da vitamina B12, onde não se conhece para efeitos, não se acredita que ela tenha algum tipo de intoxicação por ferro, sim. Então, eu tenho que guiar essa terapêutica por ferro através de exames. Quando eu falo em ferro oral, dificilmente eu vou fazer uma sobrecarga de ferro com ferro oral, justamente por esse mecanismo da hepcidina e ferroportina, mas com ferro injetável eu estou driblando esse mecanismo, então sim, eu posso fazer uma sobrecarga de ferro se eu repuser cronicamente de forma injetável, sem avaliar os estoques de ferro do paciente. Né? Lembrando que uma ferritina normal, às vezes isso pode ir para o auditor, né? Uma ferritina normal não implica necessariamente que o paciente não tenha deficiência de ferro. Tá? A ferritina é o exame mais sensível que a gente tem para a detecção de deficiência de ferro. Por outro lado, ele não tem uma boa especificidade no contexto de inflamação. Então, uma ferritina baixa me confirma 100% que eu tenha deficiência de ferro. Agora, uma ferritina normal não me confirma que eu não tenho. Eu vou precisar lançar mão de algum outro exame, como, por exemplo, ferro, como, por exemplo, saturação da transferrina. Então, e justamente se eu tenho uma ferritina elevada ou normal e um ferro ou uma saturação baixa, isso me mostra que eu tenho inflamação, eu tenho algum nível de inflamação. E pode já me sinalizar para que esse paciente não vai absorver bem oral, porque eu tenho inflamação.
né? Sim, Então, eu já tenho que começar a pensar mais fortemente em uma injetável. aplicação, uma reposição injetável para esse Uhum, paciente. Embora isso não esteja propriamente na diretriz lá, especificando, né? uhum, Mas é um contexto de inflamação, então já estaria indicado eu fazer reposição EV para esse paciente. uhum. Perfeito. Então, acho que é isso, Fábio. Deixou muito claro todas as dúvidas, de um jeito bem fácil, assim, né? Para quem não é hematologista, acho que a ideia é essa. E daí eu queria te perguntar para quem assistiu aonde. Depois a gente vai deixar aqui a live salva, né? Vamos editar também, depois no Clube do Hemograma. Daí queria que tu falasse sobre o Clube do Hemograma, porque acho que tem tudo a ver aqui com esse assunto que a gente falou hoje, né? E eu achei uma ideia muito legal. É, essa ideia surgiu no contexto da faculdade, né? Era uma das aulas que eu dava um tempinho atrás, que era exatamente discussão de hemograma, casos clínicos do hemograma. Então, olhar o hemograma e discutir o que a gente vai fazer frente a esse hemograma. Né? O paciente chega no consultório ou no hospital e tem esse hemograma. E daí? O que eu vou fazer? O que significa essas alterações do hemograma? Então, basicamente, o Clube do Hemograma é isso. Toda semana a gente discute um caso clínico, né, baseado no hemograma. Então, o foco é discutir em cima do hemograma. A gente olha o hemograma e diz, olha, o que tem aqui? Ah, eu tenho uma anemia. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer a investigação da anemia? E aí, em cima disso, a gente vai discutindo os exames todos e o fluxo de diagnóstico para essas situações. Por exemplo, essas discussões, o que tem mais sensibilidade, o que tem mais especificidade, se eu tenho um exame diminuído, o que eu faço? Se eu tenho exame aumentado, o que eu faço? Qual é o próximo passo da investigação com foco no diagnóstico? Né? Então, isso está lá no YouTube, no Clube do Hemograma, está no Instagram, Clube do Hemograma também, e toda semana a gente tem um novo caso sendo discutido. Não ficam todos os casos no YouTube, até para uma questão de organização, né? Para não ficar muita coisa lá. Então, o caso vai para o YouTube, fica em torno de uma semana ou duas, e a gente retira e os outros casos novos vão ficando. A gente sempre tem um caso novo no Clube do Hemograma. Mas todos os casos vão estar na plataforma lá, Estratégia Clínica, para quem tiver interesse em ter o acesso. Aí a gente tem mais de 50 hemogramas diferentes lá para Ah, que discutir. legal. Toda semana o hemograma vai para lá também, para essa E discussão. aí a assinatura tem junto, além de assistir essas discussões, tem aulas também sobre hemograma, hematologia Aí básica, assim, assim. essas discussões são todas de hemograma, né? Então a gente acaba discutindo as doenças com base no hemograma. Então a gente vai discutir policitemia vera, discutir leucemias, voltadas para o diagnóstico, principalmente, não para o tratamento. Uhum. Né? Junto com isso, a gente tem algumas aulas extras. A gente tem os fluxos diagnósticos, né, as figurinhas que explicam qual é o caminho, né, os mapas mentais para fazer esse diagnóstico. E a gente tem algumas aulas extras, para onde essa live vai, por exemplo, né? Uhum. E a gente tem aula de administração, a gente deve estar subindo uma de marketing daqui a pouco também, de marketing médico, então são outros assuntos que a gente acaba associando lá também. Ah, que legal. Parabéns. Muito legal a ideia. E muito obrigada, então, por ter participado. O nosso canal é bem voltado para o médico auditor, né? Sou eu, uma colega que está aqui com a gente, a doutora Flaviana. A gente faz auditoria há mais de 14 anos já. E, e, e aí a gente tem um curso também sobre auditoria médica para iniciante. O nosso foco é o médico, profissional médico. Então, já tivemos alunos estudantes de medicina, mas que já estão saindo. Hoje, os estudantes, eles estão cada vez mais antenados, assim, em coisas administrativas, né? E a gente frisa muito que isso é uma possibilidade aí de uma carreira para o médico super interessante. A auditoria médica virou área de atuação o ano passado. A gente foi aprovado agora na primeira turma, né? E, então, é uma especialidade que está se fortalecendo, se organizando aqui no Brasil e com o custo aí que a saúde está alcançando, virando cada vez mais importante. Então, acho que é Eu isso. acho sensacional. Eu acho sensacional essa iniciativa, até porque eu costumo fazer uma brincadeira, falar que é muito importante o auditor médico. Mas se for um auditor só para olhar o que está escrito e autorizar ou não, ele não precisa ser médico, ele precisa ter segundo grau para saber ler, né? Uhum, Então essa é a grande diferença do auditor médico, é entender realmente das doenças e saber que algumas coisas não tem como escrever 100% uhum, das questões,
nas diretrizes. Então, as diretrizes servem para balizar as condutas, né? Servem como cobertura mínima dos planos de saúde e principalmente para balizar as condutas. Mas eu preciso sim ter o conhecimento da doença que eu estou auditando, que é isso que a gente está fazendo, discutindo Com isso, né? certeza. Senão o auditor efetivamente ele não vai ter a competência desejada, a competência que a gente deseja para auditar as nossas contas. Com certeza. Perfeito. Então tá, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também para todo mundo que nos assistiu e boa semana. Acho que é isso. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.